O programa a seguir é livre para todos os públicos. E a partir de agora, pela TV Zoom, a entrevista chega para você com mais uma edição inédita para poder te informar, para poder te entreter nesta segunda-feira, princípio de semana. E hoje eu estou trazendo o Alex Carvalho, porque o Alex tem um projeto incrível aqui em Nova Friburgo e, na verdade, eu já queria trazê-lo desde o ano passado. O que faltou foi oportunidade. Alex veio falar do projeto Gol de Placa, esse projeto que precisa sempre do apoio não só da sociedade, mas da iniciativa privada. Alex, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu quero abrir o programa fazendo uma pergunta bem clichê, uma pergunta óbvia. Como surgiu e quem teve a ideia de criar o projeto Gol de Placa? Você lembra mais ou menos o ano em que foi criado? O projeto Gol de Placa foi criado no ano de 2002, 8 de junho de 2002. E a gente iniciou esse projeto no bairro onde eu moro, que é o bairro Cascatinha. Lá que foi o pontapé inicial. E foi de uma necessidade. A gente via que as crianças ficavam ociosas e como eu também fazia parte de um clube onde se jogava lá o meu futebol, a gente... Cascatinha. 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 E dali a gente viu uma necessidade, eu fui conversando com alguns colegas e eles toparam junto comigo. Na verdade foi o Macaé, que hoje não está entre nós, mas foi uma pessoa que me ajudou nesse início da gente começar uma escolinha, um futebol, mas não de chegar à dimensão que chegou o Gol de Placa hoje, a gente não imaginava isso. Uma escolinha de futebol, então existe uma missão grande por trás desse projeto? Olha, existe... E que missão seria essa? Olha, a nossa missão, na verdade, é dar oportunidade àquelas crianças que, de alguma maneira, é excluída perante a sociedade. Excluída de que maneira? Eu digo, nem todos ali vão ser atletas profissionais de futebol, não é o nosso objetivo, mas o nosso objetivo é dar oportunidade àquelas crianças que, de alguma maneira, querem praticar o esporte, e por não ser um bom jogador, por não ter uma habilidade com a bola, na maioria das vezes não consegue uma vaga em determinadas escolinhas ou esportes, porque a gente sabe o seguinte, se você tem um potencial, todo mundo te abraça e te quer. E se você não tem o potencial, você acaba ficando um pouquinho de fora. E o Gol de Placa ele veio para unir essas diferenças e mostrar para aqueles garotos que têm potencial e para aqueles que não têm, que eles podem conviver bem, e que, através do futebol, a gente pode desenvolver outras áreas, outras atividades e mostrar para essas crianças que existem caminhos melhores para eles percorrerem durante a vida. Agora, Alex, esse então seria o objetivo principal do projeto Gol de Placa? Seria o objetivo principal, mostrar para eles o seguinte, olha, existe o mundo do crime, existe o mundo do bem e vocês têm essas duas oportunidades na vida para escolher. Escolha fazer o bem, porque o bem vai ser algo que você vai colher para a sua vida e você vai conseguir tirar frutos disso se você trilhar esse caminho. Então, através disso, a gente procura mostrar para eles a parte educacional, as oportunidades que existem, né, em áreas, né, vocacionais, e a gente procura trabalhar isso com eles, né, insistir nisso e mostrar para eles motivação. E nisso a gente traz outros atletas, para que outros atletas que hoje estão, né, são policiais, estão se formando em engenheiro, administradores, atletas que já passaram pelo Gol de Placa, que de vez em quando aparecem por lá para falar com eles, olha, eu estive aí no lugar de vocês e olha onde eu estou hoje. Então, quer dizer, escolheram o caminho do bem. O projeto Gol de Placa, então, juntando a paixão nacional, que é o futebol, com a questão da sociabilidade, mas uma sociabilidade do bem, é uma forma de... Pelo que você está falando desde o início do programa, é uma forma de alinhavar essa pessoa a fim de que ela possa não enveredar para o mundo do crime, para o mundo um mundo mais sombrio, digamos assim. Uhum. A gente usa o futebol como a principal ferramenta. Por quê? Nós estamos num país, né, que é o país do futebol, é o principal esporte,
E a gente usa esse esporte para atrair a atenção deles e, através da atenção deles, a gente vai desenvolvendo as outras áreas junto com a família. Sempre junto com a família. Quais áreas que vocês desenvolvem junto com a família? Olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente tem lá um bate-bola cidadã. Nesse bate-bola, a gente desenvolve, junto com o pessoal da psicologia, o psicólogo do projeto, um determinado assunto, um determinado tema, ou da atualidade, ou da necessidade que o grupo demonstra, e a gente vai trabalhando isso dentro de campo com eles, usando o futebol como ferramenta, e dentro desse, por exemplo, 3 sábados com as crianças. No último sábado, que seria o 4º sábado, é feita uma reunião junto com os pais para fazer uma avaliação daquilo que foi feito dentro do campo e como aquilo está surtindo na vida deles dentro de casa, na escola, para que a gente possa ter um parâmetro se aquilo que a gente está fazendo está dando efeito, né? Está surtindo o efeito desejado. E através disso a gente vai desenvolvendo, isso é uma das ferramentas. Mas vocês têm que tipo de planejamento para poder desenvolver esse encontro junto dos pais, junto a pais e filhos, e vamos colocar pesos e medidas, e vamos entender a questão. Como é que vocês fazem? Esse é o caminho. A gente tem um cronograma que a gente segue, né? Esse cronograma, a cada 6 meses, a gente muda de acordo com a necessidade, e a gente vai detectando isso junto com as crianças e junto com os pais. Então, uma tarefa aí é onde tem que ter a contribuição das duas partes. A gente não consegue ajudar e não consegue ser ajudado se não houver esse comprometimento de ambas as partes. Vocês exigem que a criança esteja no colégio para poder entrar no projeto? Tem que estar matriculada. Tá? Vamos botar assim, 90% ou até mais de nossas crianças são de escolas públicas. A gente tem alguns de escola particular, que é uma minoria, que é vamos botar assim, uma porcentagem que a gente criou para que haja a interação entre esses grupos, mas a gente foca mais a escola pública, porque na maioria das vezes são crianças que não têm a oportunidade de participar de um projeto, de uma escolinha, como o Gol de Placa. Então a gente oferece isso gratuitamente e a gente impõe esse limite, esse respeito, essa decisão, porque é um critério que nós criamos, porque no início a gente abriu o leque e a gente percebeu que há uma necessidade maior dessas crianças de escola pública por falta da presença do poder público, né? Porque você vê, Friburgo tem vários espaços esportivos, mas a gente não vê esses espaços sendo, isso aí, a gente não vê eles sendo utilizados da melhor forma possível. Então, há uma carência muito grande, há uma procura muito grande. Só para você ter ideia, a nossa fila de espera hoje do Gol de Placa, se somar do ano passado com a procura desse ano, a gente já chega em torno de 150. A gente já poderia abrir um outro projeto em um outro horário. É mesmo? É. Vocês começaram com quantas crianças? A gente começou no Cascatinha com um grupo de 40 crianças e adolescentes. É um número bem considerável, 40. Que foi a primeira chamada nossa, né? Tipo assim, no 3º sábado a gente já estava com 80, mas éramos 2 pessoas para tomar conta de 80. Hoje nós somos um total de 7 profissionais com 3 estagiários, somos 10 pessoas hoje no Gol de Placa. Alex, eu vou te interromper um pouquinho, porque a entrevista a gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar já para o segundo bloco. Entrevistas de volta para o segundo bloco, eu estou recebendo Alex Carvalho, que, Alex, posso falar que você é o diretor ou mentor intelectual do projeto Gol de Placa? Pode-se dizer que eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Eu sou o cara que está à frente ali, né? A pessoa que criou, mas que idealizou um projeto que, na verdade, voltado realmente para o ser humano, por amor ao próximo. Esse é o principal objetivo do Gol de Placa. Olhar o próximo, se dedicar ao próximo, de alguma maneira que ele se sinta bem naquele momento em que ele está conosco. Vamos começar esse segundo bloco do programa Entrevistas, falando do programa estabelecido dentro do projeto Gol de Placa. Qual a orientação que existe para que se tenha um bom funcionamento? Profissionais com as crianças, crianças com os profissionais. Como é que existe esse funcionamento assim, direto? Há um feedback bacana? Há sim uma interação bacana, porque nesses 12 anos eu consegui montar uma equipe, né, uma equipe muito boa. E nessa equipe, por exemplo, eu tenho
Vou citar aqui os nomes para você. O Walter, que é o Valtinho, que já foi jogador profissional. Então, ele trabalha na FAP. Ele tem uma experiência que ele nos deu uma base para que a gente pudesse, por exemplo, inserir crianças da APAE, da FAP. Nós temos crianças, né, com alguma dificuldade de coordenação motora, ou um atrasozinho, uma dificuldade de aprendizado, mas que tem uma coordenação motora que possa fazer parte do projeto. E ele nos deu essa confiança para que a gente pudesse também atender essas crianças. Então, a gente tem esse grupo inserido dentro do projeto Gol de Placa e que você não percebe isso. Você vai lá, vai ver as crianças jogando, participando, e você não vai perceber que tem uma criança assim ou assado, porque a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Eu tenho o Marcelo, que é formado em Educação Física, já teve uma franquia de uma escolinha de um clube do Rio, um cara que tem uma experiência muito grande em trabalhar com criança também. Tem o Rafael Miele, que é uma pessoa fantástica, está se formando agora em Educação Física, um cara que tem uma interatividade muito grande com as crianças, né? E eu tenho o Aécio Acioli, que é o psicólogo do projeto. Tem os três... Vamos falar de psicologia também. Isso aí. E tenho a Bárbara, que é a minha esposa, que é a subcoordenadora, que é meu braço direito no projeto, porque muitas das atividades e dos programas que a gente desenvolve, boa parte veio de ideia dela, conversando, porque ela que faz o atendimento direto com os pais. Então, ela vai identificando a necessidade de cada família, de cada criança, e aí a gente vai criando... Você chegou exatamente no ponto que eu queria falar e, na verdade, afunilar. Qual a relação do projeto Gol de Placa com a educação das crianças? Vocês têm contato com diretores, professores das escolas de cada criança? Não. Ou isso é uma coisa totalmente independente? Não, isso é uma coisa independente. O que a gente criou no projeto Gol de Placa? A gente criou um programa lá chamado Craque de Bola, Craque na Escola. No primeiro momento, a gente identificou nesse programa a necessidade de atender essas crianças e esses jovens através de um reforço escolar na matéria que eles tivessem dificuldade. A gente tentou fazer isso em grupo, até o professor Rodrigo Rimes, que é da área de matemática, um voluntário que esteve no projeto um bom tempo e ainda continua com a gente, se a gente necessitar ele vai lá. Mas a gente identificou o seguinte, que a melhor maneira da gente ajudar esse atleta é os pais identificarem esse problema junto à escola e aí a gente é o canal para tentar ajudar esse garoto a recuperar a nota dele. Recuperou a nota dele, está liberado, ele não precisa ir lá, ele não precisa continuar fazendo aquela atividade com esse professor. Ultimamente, a gente está percebendo... Seria uma espécie de aula particular? Seria uma espécie de aula particular, não obrigatória, que tem que partir da família isso, dos pais, né? Quando há essa necessidade, né? Havendo essa necessidade, a gente tenta encontrar um voluntário que possa estar fazendo isso. A Bárbara, por exemplo, ela faz essa parte de português, tira uma dúvida, e tem o Rodrigo que pode fazer essa parte de matemática. Então, são as matérias que pegam mesmo, que pegam mesmo, que tem mais dificuldade. E aí, dentro dessa necessidade, a gente vai desenvolvendo. Porque a gente percebeu, nesses 12 anos, Gustavo, que a interação com o colégio, isso existe? Existe de uma certa forma, porque a gente tem esses dados do colégio, da diretora, e a gente tem um feedback maior quando a gente faz o contato com o pai e com a mãe. É aí que está a importância do Gol de Placa. O garoto, para se inscrever no Gol de Placa, tem que comparecer o pai ou a mãe, para que a gente possa explicar a nossa metodologia, a forma como a gente trabalha, para que ele possa entender que se não houver uma interação muito grande da parte dele conosco, ele não vai conseguir atingir o objetivo que ele pretende para o filho dele, que é uma melhoria... A frequência. A frequência. Você citou algumas vezes a questão dos psicólogos. Os psicólogos no projeto Gol de Placa, eles são uma espécie de pessoas para poder dar uma brecada naquela criança mais rebelde e soltar um pouco aquela mais retraída? Ou então aquela criança que tem uma tendência a enveredar para o mundo do crime, ele já entra de cabeça para poder fazer todo um trabalho dentro do projeto Gol de Placa? Ou o psicólogo ele trabalha de forma global? Como uma vez, acho que a seleção brasileira, até a seleção brasileira, tinha a doutora Suzy que acompanhava os jogadores. Mas aí já eram outros casos. O Gol de Placa ele trabalha de uma maneira global, é coletivo.
o atendimento, ele é feito, ele é desenvolvido de uma forma coletiva. A gente hoje utiliza uma ferramenta que eu aprendi, que eu conheci no Fórum Futebol for Up da FIFA em Belo Horizonte, na oportunidade que eu estive lá, em 4 dias nesse fórum. E uma das ferramentas que eles apresentaram para a gente é o futebol 3 tempos, que aqui eu apelidei como Fut 3. Isso é uma maneira de você trazer uma metodologia através do futebol para trabalhar os seus atletas naquilo que você quer, naquele objetivo que você quer alcançar. Então você identifica ali uma situação naqueles atletas e aí coletivamente, através do futebol, no momento onde ele está jogando futebol, é criado ali uma metodologia onde ele participa, fazendo o que ele gosta, e a gente consegue tirar dele aquilo que a gente precisa, para poder trabalhar num terceiro tempo. Ou seja, vocês conseguem tirar dele sem ele perceber? Na maioria das vezes, sim. Uhum. A gente identifica, ou os pais trazem essa dificuldade, né, e buscam direto, aí o psicólogo, a gente faz um encaminhamento para a universidade aqui, que é a Estácio, que é quem é nosso parceiro nessa área, porque aquele atendimento individual, o projeto Gol de Placa não consegue fazer lá aos sábados. Então esse garoto é encaminhado e a gente tem a Rosane Albuquerque, que é como se fosse a pessoa que vai fazer a supervisão junto desse psicólogo e junto dos estagiários do trabalho que é desenvolvido no Gol de Placa. Então a gente tem um fechamento no semestre daquilo que foi feito. Então a gente tem como ter uma ferramenta para avaliar os resultados daquilo que foram feitos ali durante 6 meses. Alex, violência contra a criança. O projeto Gol de Placa também tem meta para fazer essa diminuição? De um tempo para cá, o que acontece? A gente ainda não pegou nenhuma situação de uma criança que sofreu maus tratos ou de alguma denúncia, a gente não pegou isso no projeto até hoje, tá? De alguma situação assim. Existem algumas situações que os pais se veem em uma situação assim difícil e delicada de lidar com seus filhos. Mas a gente não pode dizer que é coisa de violência. É uma coisa que, tipo assim, o meu pai fazia, a minha avó fazia para corrigir a gente e que no mundo de hoje é dito como violência, né? E a gente tenta trabalhar isso junto com a família, orientando a melhor forma. É o que a gente sempre diz o seguinte, eu acho que o bater para educar não é legal. Agora, você de repente negociar o diálogo, tipo tirar algo que ele gosta, naquele momento para corrigir uma ação ou alguma coisa que ele fez, eu acho que é o melhor momento. Porque, por exemplo, ele gosta muito do futebol. Então vamos deixar ele, sei lá, 3, 4 sábados, 1 mês, sem vir aqui ao futebol, para ver como é que ele vai se comportar. Ele vai perder aquilo que ele mais gosta. Eu acho que é uma troca. E isso tem funcionado muito bem dentro do Gol de Placa. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nos aguardem. Muito bem, a entrevista está voltando para o terceiro e último bloco. Eu estou recebendo Alex Carvalho, que é o mentor desse projeto belíssimo, que é o projeto Gol de Placa. Alex, vamos entrar agora numa questão que eu acho muito importante a gente falar aqui no programa e que os amigos do Entrevistas vão atentamente ouvir o que você tem a dizer. Vocês precisam sempre de um voluntariado para poder trabalhar nas áreas dentro do projeto Gol de Placa. O entrevista acaba de ser bom. Nós agradecemos essa oportunidade que você nos deu aqui de falar um pouco do Gol de Placa. E é importante sim, por exemplo, a gente tem, você falou muito bem do voluntariado, por exemplo, a gente tem uma ONG que é chamada Dentista do Bem, que faz um trabalho com a gente, ela nos conheceu, fez contato com a gente, é uma ONG de São Paulo, e que é uma ONG que está no mundo todo. Então, a última ação dela agora foi em 10 países da América Latina e Portugal. E a doutora Ana Tenan, que era responsável aqui pela área nossa, dizendo a área de Nova Friburgo, região serrana, entrou em contato conosco para fazer uma triagem em alguns atletas do Gol de Placa, que foram selecionados 50 atletas para receber tratamento dentário. E aí esses dentistas, eles se cadastram em algum congresso, alguma coisa, através dessa ONG Dentista do Bem. Por exemplo, nós temos atletas do Gol de Placa que estão sendo muito bem recebidos pelos dentistas, dentistas que têm o seu compromisso,
fazem aquilo que foi combinado, porque o atleta não pode pagar nada, não pode sair nenhum centavo do bolso dessa família, nada. Então ele tem que fazer desde uma extração, uma obturação, até colocar um aparelho. Tem que ser feito isso. E a gente identificou alguns dentistas de Friburgo que, de repente, acho que o cara foi no congresso e achou que era, sei lá, pô, deixa eu botar meu nome aqui para ganhar um brinde. Né? Porque existe muito isso, até mesmo a doutora Ana conversou isso com a gente. E a gente identificou alguns profissionais aqui em Nova Friburgo que não conseguiram assimilar bem o que era o objetivo dele. Então, tipo assim, muitas das vezes pegou crianças de famílias que não têm condições de ficar pagando uma passagem de ônibus e fazendo com que a criança vá ao consultório e chega lá no consultório e não é recebido. O aparelho deu problema. Isso acontece muitas vezes? Isso acontece muitas Isso vezes. É muito feio. E isso é ruim porque quem toma conta dessa área dentro do projeto é a Bárbara. Então, tipo assim, a última semana agora ela teve que fazer contato com a ONG para, tipo assim, a gente teve que falar de um profissional que fez a mãe até gastar um dinheiro para fazer um raio-x panorâmico, que não poderia ser feito. E depois a dentista simplesmente falou que não poderia atender o atleta. O atleta tinha ido lá umas 5 vezes. E aí, às vezes, abre um dentinho, coloca uma situação, uma substância lá e deixa aquilo lá. Quer dizer, ainda provoca uma situação de saúde pior no garoto. Porque se você se comprometeu a fazer aquilo, eu acho que o ideal é que você faça. Né? E tem aqueles profissionais que a gente tem que agradecer aqui, né? Os dentistas que são parceiros. Pode falar o nome deles. Né? Eu não vou citar os nomes, porque eu tenho certeza que vai ficar alguns de fora. Então, eu quero agradecer aos dentistas aqui de Nova Friburgo, que fazem parte do Dentistas do Bem e que estão atendendo não só atletas do Gol de Placa, mas aquelas crianças que o Gol de Placa identificou em outras comunidades onde a doutora Ana fez a visita. E o Gol de Placa pôde ajudar outros projetos em outras comunidades, onde ela fez a visita, fez a triagem. E a gente espera que essas crianças estejam sendo bem atendidas, né? E que essas instituições, essas pessoas que se comprometeram em acompanhar essas crianças, ao verem esse tipo de situação, façam a denúncia ao Dentista do Bem através do site. Alex, o projeto necessita sempre de apoios. Quem tem apoiado o projeto Gol de Placa? Já estou vendo aqui que a Stan é uma das apoiadoras. A Stan comprou a ideia, né, do Gol de Placa. Né, tem 8 anos que a Stan patrocina o Gol de Placa. Né, é a principal empresa do Gol de Placa. E nós temos aquelas empresas sazonais, que são naqueles eventos que o Gol de Placa desenvolve durante o ano. São as empresas que nos ajudam a desenvolver, né, as copas que a gente desenvolve, a festa do Dia da Criança. Então, algumas ações que a gente desenvolve em determinados momentos do Gol de Placa, a gente tem algumas empresas que a gente procura e ela ajuda naquele foco, naquele momento, naquela ação. E a Stan não, a Stan ela é focada o ano inteiro pelo Gol de Placa. Ela, vamos botar assim, é a base para que a gente possa desenvolver com tranquilidade o que a gente faz hoje. Alex, quantas parcerias, você já falou, quem tem sido assíduos, então eu quero mudar um pouco o aspecto dessa parte final do programa, que é o seguinte: nós estamos chegando ao final de entrevistas e antes de mais nada eu quero agradecer demais a sua participação e desejar que esse projeto evolua, como tem evoluído, 12 anos, que venha mais 12, que venha mais 12. E agora eu quero que você defina o seu trabalho no projeto Gol de Placa, ou com uma música, ou com um poema, ou com um ditado popular, ou com um pensamento, o que você quiser. A gente usa, né, um trecho da Bíblia que diz o seguinte: educa a criança ao caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. O Gol de Placa tem como objetivo isso, junto com a família, né, mostrar o melhor caminho para esse atleta, que amanhã vai ser um cidadão, e que ele possa desenvolver isso para a vida dele, trazer isso para a família dele, para os filhos dele, e mostrar que esse mundo pode melhorar sim, mas depende de nós. Né? E aproveitar a oportunidade, Gustavo, de dizer o seguinte: o Gol de Placa, nós temos um site, que é o goldeplaca.org.br. Lá as pessoas vão poder encontrar tudo sobre o Gol de Placa, os vídeos, né, as atividades que a gente desenvolve. E foi muito interessante quando a FIFA fez um contato com a gente, que a gente foi selecionado,
que a preocupação dele era o seguinte: a gente tem que ver se esses projetos existem, porque muita coisa que está no site de outras instituições, eles falando isso para a gente no fórum, muita coisa é montada. Então o cara reúne grupos, tira uma foto e diz que aquilo ali acontece com sequências e, na verdade, quando eles chegam para olhar, não tem nada daquilo acontecendo na verdade. Aquilo foi um momento que eles desenvolveram e eles viram no Gol de Placa um projeto do interior da região serrana. Nós fomos um único projeto, ficamos entre os 7 da cidade do Rio de Janeiro, né? Fomos para Belo Horizonte, levamos crianças para o Maracanã para ver Espanha e Tahiti, levamos 93 atletas, né? Tudo oportunidades que essas crianças, muitos delas não tinham nem atravessado a ponte Rio-Niterói. Então, para eles foi assim muito importante. Então, acho que o Gol de Placa, ele pensa nisso, na melhoria do ser humano, né? E a gente espera poder estar desenvolvendo isso e que a cidade, os empresários, as pessoas possam ir lá no Gol de Placa, ver de perto o que acontece e como isso pode ser disseminado na cidade, através de outros esportes. Não precisa ser o futebol, pode ser desenvolvido em outras áreas, mas que as pessoas façam isso para que a gente se torne ainda melhor. Alex, muito obrigado pela sua participação, muito sucesso no projeto Gol de Placa. A entrevista está chegando ao final, semana que vem nós estaremos juntos com mais um programa e tenham todos, claro, uma ótima semana. E também, continue com a programação da TV Zoom. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.